Hoje eu vou continuar falando sobre servir, sobre a importância da gente estar ali e se doar para Deus. Porque é muito mais do que um trabalho voluntário, é muito mais do que a gente estar ali só por estar, mas a gente está se doando de corpo e alma para Jesus. E a nossa recompensa será muito grande por isso. E que nós possamos também não pensar em recompensas, mas pensar em fazer isso por gosto próprio, por vontade própria, né? Meu nome é Giovana, sou coordenadora do Jupas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de ativar o sininho e de participar de todas as nossas lives para você não ficar perdido. A gente tem um Instagram aqui e a gente coloca todas as lives aqui no YouTube também, para vocês poderem acompanhar tudo. Hoje a gente vai ver um pouco da carta de Paulo aos Romanos. Então, se você tiver uma Bíblia aí, peço para que você possa abrir em Romanos. E vai ser do capítulo 12, versículo 4 ao 12. Tá bom? Aí a gente vai ler aqui. Eu vou fazer por partes, porque eu acho melhor. E aí eu acho que eu explico melhor, né? Então a gente vai pegar lá no capítulo 12 ainda, versículo 4 ao 5, que vai dizer: Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros um dos outros. Quando a gente vai fazer alguma coisa dentro da igreja, a gente tem diferentes funções. Tem a acolhida, que é o povo que fica na porta e distribui a cestinha do ofertório. Então, se a gente parar pra pensar, não é qualquer pessoa que pode ficar na acolhida, porque é um trabalho assim que você tem que ter um pouco de intimidade com o público, ou não pode ter vergonha, porque você tá ali para acolher as pessoas, para que elas possam se sentir realmente acolhidas dentro da igreja, para que elas possam se sentir bem-vindas na casa de Deus, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Então você automaticamente tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa que não tem vergonha de falar com o público, que não tem vergonha de interagir. Se você é um pregador, para você ser um pregador, você também tem que ter aquela intimidade a mais com o público, não ter vergonha de estar ali na frente, de levar a palavra de Deus para as outras pessoas, porque você tá ali na frente, você vai ser boca de Deus, vai ser boca do Espírito Santo, então você tem que ter essa intimidade maior com Deus e essa segurança dentro de si para poder levar para as pessoas a palavra de Deus, para poder levar ao coração das pessoas tudo aquilo que Deus está direcionando ao seu coração. Então você não tem que ter vergonha, tem que ser uma pessoa segura e tem que saber o que você está falando, o que você está dizendo, você tem que estudar para aquilo, você tem que ser capacitado para aquilo. Lógico que o Espírito Santo de Deus ele nos capacita a tudo que nós vamos fazer dentro da igreja. Se nós temos a intimidade com Deus, né? Se nós temos essa amizade com Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacita a estar mais perto dele, né? A estar mais perto do coração dele. Então, logicamente que as palavras irão surgir, que tudo aquilo que a gente vai falar na hora vai ser diretamente do Espírito Santo. Mas ainda exige de nós a coragem de estar ali na frente, a coragem de encarar todas as pessoas, a coragem de dizer tudo aquilo que Deus tem no nosso coração. Porque quando você é um profeta, você tem que profetizar na vida daquela pessoa tudo aquilo que vai acontecer e tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, para você ser um profeta, você não tem que ter medo de dizer ou de falar aquilo que Deus mandou no seu coração. Então você tem que ser uma pessoa muito decidida e levar para as pessoas tudo aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Porque todas as funções, elas exigem
habilidades diferentes, só que não é toda pessoa que consegue fazer tudo aquilo que eu faço e não é toda pessoa que consegue fazer tudo aquilo que meu amigo faz dentro da igreja. Por exemplo, eu canto e eu gosto muito de partilhar. Então eu tenho essa coragem, eu não tenho essa vergonha, eu já sou mais aberta a estar aqui falando com vocês e sou mais aberta a cantar em público. Mas tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. E o que esses 2 versículos querem dizer é que todas as funções são diferentes, mas unem a um só propósito, a um só corpo, que é o corpo e sangue de Cristo, né? Somos chamados a ser igreja, a exercer nossos dons dentro da igreja. Paulo, ele diz aos romanos aqui que existem muitos dons que a gente precisa colocar a cara a bater, entendeu? Que a gente precisa colocar, escancarar e colocar eles em prática, porque se a gente não colocar em prática aquilo que Deus nos dá, esses dons que Deus nos concede, a gente vai ficar muito parado e muito estagnado num lugar, e não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente seja igreja, e ser igreja não é ficar parado sentado no banco, é você levantar e fazer a vontade de Deus. Então, se você tem um preconceito dentro da sua cabeça e pensar assim, poxa, eu não vou para aquela comunidade porque aquela comunidade não tem nada de diferente. Não vou para paróquia porque a paróquia não tem nada de diferente. Não vou para tal lugar porque aquele lugar não tem nada de diferente. Para de pensar assim, se levanta, faz a vontade de Deus, porque se Deus colocou o desejo no seu coração de mudança, é porque você tem o potencial de mudar, de fazer a sua comunidade mudar. Então para de pensar que, poxa, aquilo não tá dando certo, aquela comunidade não vai pra frente, eu não vou pra aquela comunidade. Porque a igreja é você. A igreja sempre vai ser você. E se você não se levantar para fazer a vontade de Deus, então nem sai de casa, porque eu acho que quando você vai pra igreja, você tem que estar ali de coração e alma. E é isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos, que a gente tem que se levantar, que a gente tem que ir diante ao coração de Deus, à casa de Deus. Então a gente tem que parar com essa vergonha de agir. Se você não tem coragem de estar aqui na frente pregando, se você não tem coragem de estar ali na acolhida, se você não tem coragem de estar no ministério de música, se você não tem coragem de falar com as pessoas, poxa, ora, porque talvez seja esse dom que Deus te deu, o dom da oração, porque a sua oração ela pode salvar muitas pessoas, a sua oração ela pode libertar muitas pessoas, a sua oração ela pode ajudar tantas pessoas que você tá aí parado e você não tá fazendo nada. Então para de ficar parado, para de ficar sentado no banco da igreja, porque isso não vai mudar nada. A igreja ela só vai andar quando você decidir ser igreja. Ela não vai andar enquanto você estiver sentado no banco esperando as coisas acontecerem. Então, quando Deus coloca um desejo no nosso coração, a gente tem que ir adiante. A gente tem que anunciar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se Deus coloca um desejo no seu coração, vamos supor, de abrir um grupo de oração jovem, vá em frente, ora por isso, persevera por isso, jejua por isso. Faz as coisas para darem certo para isso, entendeu? Porque se você não se levantar, se você não lutar por esse desejo no seu coração, ninguém vai. Foi isso que Paulo quis dizer nesses 2 versículos, no 4 e no 5 do capítulo 12, que eu acabei de ler. Então, primeiramente, ele está nos convidando aqui a ser igreja, a parar de estar estagnado em um lugar para sair do comodismo. Vamos parar de ficar no comodismo. Agora a gente vai ler do 6 ao 8 no capítulo 12. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, o exerçam, conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que faça com afabilidade. Paulo quis dizer que cada um de nós deve fazer a sua função com dedicação.
Eu acabei de falar das funções que existem dentro da igreja, né? E que a gente tem que se levantar para poder ser igreja, para poder fazer cada função que a gente tem um dom. Quando a gente tem um dom e a gente exerce esse dom com o auxílio do Espírito Santo, esse dom ele é aflorado. Ou seja, se eu tenho o dom do canto e eu tô no Espírito Santo, eu tô com o auxílio do Espírito Santo, eu tô com o Espírito Santo em mim. E eu tô ali cantando. Então, tudo aquilo que eu cantar não vai ser eu que estou cantando, vai ser o Espírito Santo de Deus. Então, logicamente, aquilo vai tocar o coração das pessoas, aquilo vai arrepiar as pessoas, aquilo vai entrar no coração das pessoas, não vai ficar só ouvir por ouvir uma música, mas vai adentrar a vida das pessoas. Mas só que aí a gente também pode pensar, eu poderia usar isso daí como benefício próprio, tipo, eu canto bem, eu vou cantar tudo agora, eu quero me aparecer. Vou cantar tudo que tiver porque eu quero me aparecer, porque eu canto bem, não vou deixar ninguém cantar. Também não é assim, gente, porque quando a gente tem um dom, a gente tem que agir com simplicidade, com humildade. Que eu acho que é isso que Deus, ele quer da gente, né? Que a gente tenha simplicidade, que a gente tenha humildade. Então, tipo, se a gente tá ali, a gente tem que exercer com simplicidade. Então a gente tem que cantar com o Espírito Santo de Deus. A gente não tem que querer ser maior que todo mundo, maior que os outros, maior que Deus. Porque ninguém é maior que Deus e ninguém é maior que os outros. A gente tem que pensar que o outro está sempre acima de nós. Então, pensar sempre em nós por último. Então, tipo, se diminuir realmente, porque eu acho que Jesus, ele foi muito pequeno enquanto ele esteve aqui na Terra, ele foi muito simples. Eu gosto de usar esse termo, que ele foi muito pequeno, e eu quero ser pequena igual a Deus, porque eu quero entrar no coração de Jesus. Eu quero ser tão pequena ao ponto de entrar no coração de Jesus. Então que a nossa simplicidade, que a nossa humildade seja pequena, que seja grande, mas que nós possamos ser pequenos, para que nós possamos ser pessoas tão humildes e tão simples ao ponto de entrar no coração de Jesus. A gente tem que fazer pensando, poxa, eu tô fazendo isso pra Deus, eu não tô fazendo isso pras pessoas, entendeu? E o que Paulo quis dizer nesses versículos do 6 a 8 é que cada um de nós deve fazer a sua função com dedicação. Vamos pôr um exemplo aqui. Se você é pai ou se você é uma mãe, você deve ser um pai dedicado ao seu filho e à sua vocação, porque foi isso que Deus te deu como vocação. Você é pai, então você tem a responsabilidade de cuidar do seu filho, de alimentar o seu filho, de trocar a fralda do seu filho quando ele é pequeno, ou de levar o seu filho ao banheiro, de dar banho no seu filho, de sair com o seu filho, ter uma hora de lazer com o seu filho. Então você tem essas responsabilidades, sabe? Você tem que arcar com responsabilidades. E no seu trabalho, na sua área profissional, você deve ser dedicado e esforçado ao que faz. Porque senão você vai ser demitido. Porque, vamos supor, lá no meu trabalho, eu trabalho numa lanchonete. Eu tenho que fritar salgado, eu tenho que atender o público, eu tenho que dar o troco. Então, tipo, eu tenho que fazer tudo isso com dedicação. E eu ainda cuido da limpeza. Então, se o meu chefe vê que eu não tô cuidando da limpeza, se o meu chefe vê que eu não tô fritando os salgados corretamente, se o meu chefe vê que eu não tô atendendo as pessoas com respeito e sendo simpático com as pessoas, eu acho que ele vai pensar, poxa, a Giovana não serve para esse trabalho. A Giovana, ela é uma pessoa muito rude, a Giovana não trabalha direito, a Giovana não faz aquilo que eu pedi para ela fazer. Então é a minha obrigação fazer tudo aquilo que meu chefe me destinou a fazer. E se eu não fizer, eu vou estar sendo hipócrita, porque eu tenho a responsabilidade de fazer aquilo. Eu tenho a responsabilidade de arcar com aquilo. Porque se eu não quisesse arcar com aquilo, eu não procuraria um trabalho. Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Pensar que tudo aquilo que a gente faz talvez seja uma responsabilidade grande. E é isso que a gente tem que ser na igreja também. Se a gente vai ser voluntário na igreja. Não é só porque a gente está sendo voluntário, porque a gente está servindo a Deus ali num retiro, numa missa, num grupo de oração, onde seja. Não é porque a gente está servindo ali a Deus que a gente vai fazer de qualquer jeito.
Não é porque a gente tá ali voluntariamente que a gente vai fazer de qualquer jeito. É porque exatamente a gente tá ali por vontade própria, porque a gente quis, que a gente tem que ter a responsabilidade ainda maior do que a gente tá num trabalho e arcar com as responsabilidades do nosso trabalho. Então, porque você escolheu estar ali, eu acho que você tem que ter a responsabilidade ainda maior de fazer as coisas com responsabilidade, com respeito, com humildade, sabe? E levar tudo aquilo que você faz com muito amor e carinho. Eu acho que o que diz aqui também no dos versículos 6 ao 8 é que a gente tem que agir com alegria, que a gente tem que fazer isso com alegria. Então, que a gente seja alegre, que nós sejamos alegres enquanto fazemos a vontade de Deus, enquanto servimos para Deus, né? Então vamos para o próximo versículo 9 só, tá? Que a vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal, apegai-vos somente e solidamente ao bem. Aqui no versículo 9, Paulo ele quer dizer que você deve odiar tudo aquilo que Deus odeia e amar tudo aquilo que Deus ama. Eu acho que é nada mais justo nós como cristãos agimos, sermos copiadores de Jesus. Não tô falando pra você fazer tudo aquilo que Jesus fez, porque Jesus, ele é Jesus e ele é capaz de fazer muitas coisas. Mas também Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que eles, né? Que ele. Então que nós possamos odiar tudo aquilo que Deus odeia e amar tudo aquilo que Deus ama. Porque eu acho que essa é a nossa função, assim, que a gente tem que ter na nossa vida. Porque se a gente, vamos supor, se eu amo, vou dar um exemplo meio polêmico, mas se eu amo escutar funk, e é uma coisa que a igreja abomina, que Jesus abomina, porque é meio obsceno, é muito obsceno no caso, é muito obsceno, então por que eu estou amando aquilo? Porque eu gosto daquilo. Não tem sentido eu amar aquilo, sendo que Deus odeia isso. Porque eu tô amando aquilo que Deus odeia. E se eu tô amando aquilo que Deus odeia, eu tô amando aquilo que o demônio ama. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente odeia, entendeu? Porque todas as nossas influências na nossa vida, elas são muito grandes. Então, qualquer coisinha que a gente faça, a gente pode estar colocando em risco a nossa fé. E o amor, esse amor de Deus, ele tem que ser mostrado na mesma intensidade em que se sente, nem de mais nem de menos. Tem gente que ama muito e demonstra pouco, isso tá errado. Tem gente que ama pouco e demonstra muito, isso também tá errado, porque o amor precisa ser sincero. Devemos odiar o mal e amar aquilo que é correto. O amor precisa ser sincero. Se o amor não for sincero, de nada vale. A gente tem que amar na mesma proporção que a gente demonstra e demonstrar na mesma proporção que a gente ama. E tem gente que ama, mas não demonstra. E tem gente que demonstra, mas não ama. Então a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente faz para o próximo também. Que nosso caráter possa sempre refletir o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Esse é o nosso dever e a nossa oração constante. Deve ser o nosso dever e a nossa oração constante, né? Agora a gente vai ler o versículo 10 e 11. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Paulo quis dizer que nós devemos nos amar com amor fraternal. Isso significa que temos que ter empatia, que temos que ter cuidado, que temos que ter apreço, que temos que ter consideração com as pessoas que estão ao nosso redor. Não importa se você conhece a pessoa ou não. Você tem que ter esse amor fraternal, você tem que ter esse cuidado ao próximo, você tem que ter respeito ao próximo. Ainda mais, não só as pessoas que a gente conhece ou as pessoas que a gente não conhece, mas as pessoas que a gente tem, vamos por aquela briguinha ou aquele desentendimento. A gente tem que amar mais ainda, porque Jesus ele disse que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que a gente gosta, né? Então eu acho que a gente tem que
ainda mais ter esse amor, essa consideração, esse apreço, esse zelo, esse cuidado com as pessoas, né? E aqui Paulo ele também fala nesses 2 versículos que não relaxeis o zelo. Então a gente tem que amar, mas também não temos que passar a mão na cabeça das pessoas, porque quando a nossa função como irmãos dentro da igreja é exatamente alertar os nossos irmãos quando eles estão fazendo alguma coisa de errado. Você não vai estar julgando, você não tem que julgar, mas você tem que dar como posso dizer, um conselho para aquela pessoa melhorar aquilo, entendeu? Tipo, deixa eu dar um exemplo. O padre domingo passado falou pra gente não cantar um santo, porque aquele santo ele não tava nas canções litúrgicas e ele não era para ser cantado na missa. Então a gente errou ali. Só que o padre veio com muito zelo, veio com muito amor, muito carinho, muito cuidado, muito respeito, dizer pra gente: não cantem mais esse santo porque não está nas canções litúrgicas, entendeu? Então a gente tem que entender também o que é julgar e o que é corrigir. E a gente muitas vezes acha que as pessoas que estão na nossa vida, assim, que nos corrigem com amor e zelo e cuidado, que elas estão nos julgando, mas não, elas só estão nos corrigindo para a nossa melhora. É uma correção construtiva, né? Que vai nos levar a ser pessoas melhores, pessoas mais capacitadas para receber o Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que quando um irmão chega em você e pega e fala: poxa, eu acho que você devia fazer isso desse jeito, porque tal coisa diz que isso é errado e eu acho que não seria certo, eu acho que você tá fazendo de um jeito errado, e você vê que aquilo é uma correção construtiva para sua vida, que vai te levar para frente, você tem que tentar buscar melhorar, porque senão você vai tá sendo uma pessoa muito egoísta, pensando em si próprio, né? A gente tem que sempre enaltecer mais os outros do que a si próprio. Mas eu não tô falando pra gente ter inveja das pessoas, mas ter esse cuidado, dar esse valor, ter esse valor e zelar mais pelo próximo, entendeu? Não querer aquilo que é do outro, mas cuidar mais dos outros do que de nós mesmos, porque é isso que Jesus fazia, e eu acho que a gente tem que ser espelho, imagem e semelhança de Deus, porque a gente é. Então a gente tem que começar a agir como tal. Vamos lá. Versículo 12. Sedes alegres na esperança e pacientes nas tribulações e perseverantes na oração. O que veio assim na minha cabeça e no meu coração quando eu tava estudando essa palavra foi aquela música da Colo, né? A esperança não engana. A esperança não engana. Levante seus braços e a sua voz e canta. Eu vou dançar sobre toda dor. Canta pra ele, vai, vai. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor dele, o Senhor tomou. Que nós possamos dançar sobre a nossa dor, que nós possamos realmente levar a palavra de Deus para as outras pessoas, que nós possamos não deixar nos abater por causa da nossa dor, né? Por causa daquilo que a gente está sentindo. Porque Paulo também diz que a gente precisa ser alegres na tribulação. E a tribulação não é uma coisa que a gente escolhe, que a gente pensa: poxa, queria que a minha tribulação durasse um dia. Mas não é assim, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você tem que pensar e ter esperança em um Deus que zela pela gente, um Deus que cuida da gente, um Deus que é amor, um Deus que nunca desampara os seus filhos. E Deus não te daria uma dor que você não fosse capaz de carregar. Deus não te daria uma dificuldade que você não fosse capaz de superar. Deus nunca nos dá dificuldade que nós não sejamos capazes de vencê-la. Quando a gente vive uma tribulação agarrado na mão de Deus, sendo amigo dele em oração, é tudo mais fácil, é tudo mais simples. Lógico que ainda vai doer, lógico que ainda vamos sentir
muitas coisas que acontecerão na nossa vida, mas será mais fácil porque Deus tá ali com a gente. Deus, ele vai estar ali do nosso lado nos ajudando. E quando tudo ficar difícil, Deus, ele vem, ele fala: calma, eu tô aqui. Mas para você poder sentir a glória de Deus, para você poder sentir a presença de Deus, você precisa orar. E é isso que Paulo também diz aqui neste último versículo que nós estamos partilhando. Que nós devemos ser orantes, que nós devemos ser perseverantes na oração. Ore constantemente e clame em oração, porque a oração é o sustento da nossa alma. E quanto mais orante nós formos, mais perto de Deus nós estaremos. Que a gente também possa pensar enquanto a gente estiver na nossa tribulação, é que um professor, ele nunca fala durante a prova. Então, por que Jesus, ele falaria? Porque Jesus, ele falaria com você durante a sua prova, enquanto você está em prova. Jesus, ele está querendo ver ali se você confia realmente nele, se você espera realmente nele, se você tem paciência, se você é paciente para esperar o tempo de Deus. Porque, como eu disse, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, que nós possamos pensar que no nosso tempo de tribulação, que Jesus, ele está querendo ver se nós confiamos nele, que Jesus, ele está querendo ver se nós esperamos nele. Então, que nós possamos ter essa confiança em Deus, que nós possamos ter essa paciência em Deus. Tem uma coisa aqui que o Deva me ajudou, né? Que ele me ajudou muito e ele não tá aqui. Quando me coloco a serviço do próximo, estou a serviço de Deus ou do seu reino? Aí ele colocou: sim, eu vim para servir e não ser servido. Assim, nos assemelhamos mais com Jesus Cristo. E é exatamente isso, nós viemos para servir, não para ser servido aqui na Terra. Então que nós possamos sempre ter esse pensamento, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa dentro da igreja, que nós viemos para servir e não ser servidos. Então o nosso dever é levar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Paulo, ele foi muito objetivo, né? Que a gente tem que ser mais igreja, que a gente tem que se levantar para poder fazer a vontade de Deus, que a gente tem que servir com amor, carinho, respeito e ter zelo pelas pessoas, né? Então, eu acho que não é nada mais daquilo que Jesus, ele quer da gente. E que a gente possa parar e pensar: poxa, quando eu vou fazer alguma coisa, que a gente possa parar e pensar que a gente está fazendo aquilo para Deus, que a gente está fazendo aquilo pro outro. Que nem... Vou dar um exemplo meu. Quando você vai ver um morador de rua, quando você está fazendo pastoral de rua, ali você tem que colocar exatamente o outro acima de si. Porque você tá ali junto com uma pessoa que não tem nada e você tem tudo. Então, que você possa ter essa empatia de pegar e perguntar, não só para um morador de rua, mas para qualquer pessoa: tá precisando do quê? Quer meu casaco? Toma meu casaco. Quer uma água? Eu te dou uma água. Quer algo para comer? Eu te dou algo para comer. Então que a gente possa pensar que tudo aquilo que a gente tem em excesso, tudo aquilo que a gente tem demais e o outro não tem, a gente pode doar, a gente pode ajudar. Se a gente pode ajudar, se a gente pode fazer algo a mais pelo outro, então por que a gente ainda tá sentado? Por que a gente ainda não tá fazendo mais pelo outro? Por que a gente ainda não tá sendo igreja? Por que a gente ainda não está evangelizando? Porque se foi isso que Deus pediu pra gente, porque a gente tá parado, entendeu? Leia a Bíblia, é muito boa. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre com vocês e que você possa estar sempre com a gente aqui, né? Que eu acredito que a gente não possa estar junto agora, fisicamente lá no Jupas, mas a gente está junto aqui online e nossos corações estão ligados, né? Estamos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é isso aí, irmãos. Até domingo que vem.